Sejam muito bem-vindos vocês que estão acompanhando esse novo podcast aqui, com direito a participações mais que especiais, que logo a gente vai estar apresentando para vocês. Mas desde já eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo esse podcast se tornar possível, aos sócios diretores aqui do CME Advogados do Instituto CME, a Dr. Lucas, Dr. Marcos, Dr. Renato, a cada um de vocês, obrigado por acreditar nesse projeto, a dar essa credibilidade. Quero agradecer também a minha querida amiga Beatriz, que está ali na técnica, a Juninho, viu? Wagner, logo vou trazer você, mas Juninho entrou essa sala, estava com um capricho só para poder deixar tudo limpo para receber os convidados. E agradecer a todo mundo que está acompanhando. Esse momento é muito especial para mim, a gente poder dar esse start nesse projeto maravilhoso que é o Legalmente Falando, de leigo, minha gente. Não é legalmente, não, é legalmente, justamente porque é voltado para você, estudante do direito, você, jovem advogado, você que, assim como eu, é um curioso, mas que quer também aprender mais sobre o direito, mais sobre nossa sociedade, e por isso que nada mais justo do que conversar hoje trazendo duas pessoas, um da área da comunicação e uma pessoa da área da advocacia, para a gente poder debater um assunto que é básico, um assunto que é essencial para o ser humano, que é se tratando da cultura. Minha gente, trazendo rapidamente um tema que é comunicação e cultura, o direito de todos, eu venho trazer e destacar uma frase que eu separei de Darcy Ribeiro, que ele fala assim: a cultura não está no tempo, mas o tempo é que está na cultura. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. E sem ser mais delongas, vou introduzir os nossos convidados da tarde de hoje e dizer que, infelizmente, a doutora Perpétua Dantas não pôde estar presencialmente aqui conosco, foi acometida de uma virose, está meio adoentada, mas se comprometeu a estar aqui conosco ao vivo. E ela que tem um currículo extenso, né? Além de advogada, ex-vereadora da cidade de Caruaru, é ativista dos direitos humanos, militante também em cima dessa pauta. Eu quero agradecer, doutora, você que está nos ouvindo aí, a participação. Obrigado por, apesar de estar dodói, estar participando conosco na tarde de hoje, doutora. Boa tarde, Matheus. Muito obrigada pelo convite. Já quero dizer da alegria imensa de estar aqui com vocês hoje. Parabenizar Lucas, Marcos, Renato, parabenizar o CME pela iniciativa tão importante de levar comunicação, informação e cultura, educação para tanta gente. A gente, independentemente de estar começando o curso de Direito, começando qualquer graduação, em qualquer fase da nossa vida, até com 90, 95 anos, nós sempre temos que aprender. Então a iniciativa de vocês é louvável. Obrigado por estar aqui. Obrigado, doutora. Também agradecer ao meu amigo, jornalista, ator pernambucano. A gente já tem o início no São João e, quem sabe, muitos outros para cobrir também, né? Wagner Salles, muito obrigado por aceitar o convite, a gente poder debater um assunto tão importante para a sociedade como cultura. Matheus, eu fico muito feliz em ser convidado para uma conversa tão importante, como a Perpétua mesma falou, que é cultura e direito, né? E a gente sabe que é um princípio básico de todo ser humano ter direito à cultura, ter acesso à cultura. E estar num podcast em que eu vou dividir, né, experiência com a minha amiga Perpétua Dantas, que você também falou tão brilhantemente, tem um currículo extenso, e além disso tudo é um ser humano incrível, para mim é uma honra. E ser entrevistado por você, meu amigo, aí já subiu aí o grau da minha felicidade aí numa situação incrível. Eu fico muito feliz. Estava aqui comentando, né, só para quebrar o galho, a gente quando vai entrevistar alguém que a gente conhece, é muito mais difícil que entrevistar quem a gente... É verdade, é verdade. A exigência sobe demais. Mas olha, a gente, para adentrar nesse tema, como realmente é uma proposta de simplificar o direito, muitas coisas aqui a gente pode debater, que seja, para a maioria da população, mais simples de compreendimento, mas para muitas outras áreas da sociedade possam não ser. Então a primeira pergunta, doutora Perpétua, eu faço à senhora, que o direito à cultura é algo garantido tanto pela nossa Constituição como também nos tratados internacionais. E eu venho perguntar para a senhora qual é realmente o artigo da nossa Constituição, do que ele fala em defesa
desse tema tão importante que é o direito à cultura. A senhora pode explicar um pouquinho para a gente? Boa tarde. Eu queria dizer, antes de entrar na explicação, que é uma honra muito grande estar com Wagner Salles aqui, discutindo um tema tão relevante, com uma pessoa de alto gabarito para tratar do assunto. Tenho um grande amigo, é um amigo de longa data. O direito à cultura está inserido na história dos povos, né? Nossa Constituição é a Constituição democrática. Nós passamos por um embate muito grande, porque para que qualquer direito seja implementado, ele precisa de instituições fortes e de mecanismos que são justamente as políticas públicas, porque não adianta uma lei escrita que não chegue na ponta, que não chegue nas pessoas. Então, até que a gente tivesse esse direito, a ideia do que é cultura constituído, nós temos aí um longo percurso, né, na história desse nosso país, de todo o processo de castração cultural da diversidade do nosso povo. E eu digo, quando a gente dá aula de direito dos penalistas, né, direito penal é conhecer um pouco o direito da história da opressão, a história da humanidade se constitui através do sistema repressivo. Para a gente ter uma ideia, a capoeira, que é uma manifestação cultural magnífica, linda, né, que veio com as pessoas escravizadas e se fincou, principalmente no nosso Nordeste, Pernambuco, Bahia. Ela foi criminalizada pelo Código Penal do Império. Ela manteve-se criminalizada no ordenamento jurídico penal da República. Então vejam, uma manifestação cultural, mas que tinha uma carga do racismo institucional ali, incrustado, fora a opressão também legislativa com relação aos cultos religiosos, né? As manifestações não só das religiões de matriz africana, mas da nossa população, dos povos originários, a nossa população indígena. Então, nós tivemos, no decorrer da história, situações em que a lei foi um instrumento de profunda opressão para essas pessoas que tentavam manifestar e manter a cultura popular viva. Nós temos um instrumento constitucional em que, a partir da Constituição Federal de 1988, enquanto direito fundamental, direito humano, inclusive nós temos, como você muito bem colocou, tratados e convenções internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que o direito à cultura é o direito de manifestar seus valores, sua identidade, sua cidadania. E nós precisamos ter instrumentos normativos, outros, que isso é uma lei federal, que nos garanta a execução desses direitos. Por isso é importante ter legisladores que elaborem leis específicas. Por exemplo, eu vou apoiar o teatro, eu vou apoiar a manifestação cultural da dança, mas apoiar com recurso, com orçamento, com emenda, fazendo com que esse direito aqui, tratado nos códigos e nos ordenamentos, ele se materialize na vida das pessoas. Quando eu digo que todas as pessoas têm direito à educação de qualidade, direito a se educar, não adianta mandar uma criança se alfabetizar numa escola, seja ela pública, se não tiver o professor, se não tiver a carteira escolar, se não tiver merenda, se não tiver um ambiente seguro e acolhedor, se não tiver as ferramentas fundamentais necessárias para que aquele direito à educação se materialize. A cultura é do mesmo jeito. Então nós temos uma garantia legal no nosso ordenamento que trata exatamente do nosso acesso à cultura e garantindo a manifestação dessa pluralidade. Então eu não posso estar numa manifestação cultural lá eu vou dar um exemplo, em Pesqueira, da tribo Chucuru, fazendo caras e bocas, escrevendo contra, dizendo que aquilo ali é coisa do demônio, que aquilo ali é coisa do diabo, ir em um terreiro de candomblé para uma festa e dizer que aquilo ali, né? Não, seja a cultura religiosa. Nós temos uma cultura dentro de vários segmentos de manifestações. Na religião, no esporte, na educação,
Então, nós precisamos compreender que eu posso não gostar de determinada coisa, mas eu não tenho o direito, né, de tentar intervir para dificultar o acesso a essa manifestação e a garantia da cidadania. Isso. Dando um gancho nessa fala da doutora Perpétua, a gente realmente compreende que o Brasil, Wagner, é um país plural, uma diversidade incrível. Então, se a gente sai do Nordeste, vai para o Sul, é outra realidade. Então, quem vem para o Nordeste também se encanta pela beleza, o carnaval de rua, as cores, as movimentações artísticas perante o Brasil inteiro. Mas a minha pergunta para ti é mais voltado para essa tal da identidade. A gente está falando do Brasil, mas vamos regionalizar. Identidade nordestina. E de fato, para ti, como alguém na área da comunicação que compreende, já vive tantos anos nessa parte também de movimentações artísticas, você acha que a cultura, de certa forma, nos une como população, como nordestinos, como pernambucanos? Mas essa cultura, ela, de certa forma, transforma o nosso jeito de olhar e enxergar o mundo. É preciso primeiro entender a afirmação de que a cultura ela não é estática. Ela está sempre em movimento. Ela se modifica com o tempo, ela se modifica com os costumes, com o acesso à tecnologia, né? E quando você fala em regionalização da cultura, é preciso preservá-la, mas é preciso também olhar para frente, né? Os movimentos, a tecnologia, a cultura é uma flecha lançada. Então ela nunca vai alcançar o seu alvo, mas ela também nunca vai parar de seguir o seu fluxo, né? Então a gente tem que estar aberto também ao que chega novo, mas é necessário preservar o que já foi e o que é, né? Por isso que se chama tradição, não é? A gente traz dos nossos ancestrais e mantém, mas também tem que deixar aberto o que está por acontecer. Por que eu digo isso? Perpétua estava falando, eu estava me lembrando de um carnaval em que eu fui para uma festa aqui em Caruaru e um DJ subiu e começou a tocar o passinho. Expulsaram o rapaz da festa e pararam a música e voltaram a tocar frevo. E aí a gente começa a entender, com o passar do tempo, que o passinho era uma manifestação cultural pernambucana, genuinamente pernambucana, que estava vindo da periferia, não é? Então, quando ele vem para o centro da cidade, quando ele chega nos espaços, né, ditos pela classe A e B, ele é tolhido, como o Perpétua bem lembrou da capoeira, não é? Que na época dos escravos, na época do Brasil Império, era proibido. E aí eu lembro também que, não muito longe da nossa história, nos 70, a atriz tinha carteira de prostituta. Não é? Então, a cultura ela tem que ser entendida, tem que ser lida sempre. A gente não pode achar que só o forró é cultura. Isso é muito perigoso, sabe, Matheus? Só o forró é cultura, passinho não é cultura. Só o frevo é cultura, mas uma música que introduziram uma guitarra e fizeram frevo não é. Então é preciso ter esse olhar aberto. Mas eu sou um defensor da tradição também. Acho que nesse cenário que tu publicou é muito a questão de quem representa, né? Do que representa. A gente, ano passado, teve até contradições de, por exemplo, no momento de São João, subir ao palco um cantor específico cantando trap, que chama muito... Amigo, subiu o cantor cantando em inglês, não vai subindo de trap. E até onde realmente a gente chegaria nesse limite, né, de tradição, de colocar algo novo. Eu acho assim, veja, Elba Ramalho, ela disse uma coisa muito interessante o São João passado. Ela disse, estão transformando num festival. Então, que seja um festival. Não é? Então, se o povo está querendo, então que seja festival. Mas se é São João, eu acho que deveria ser assim. Hoje vai ter Elba Ramalho, calcinha preta, e vai ter a Loki. Vocês têm que colocar a tradição junto do novo para você atrair o jovem a ouvir e pensar, nossa, isso é bom mesmo. Não é isso, Perpétua? Quando a senhora quiser, sempre pode estar pontuando, viu? Eu fiz uma fala na Câmara dos Vereadores, que tem muito a ver com o que Wagner está citando. Veja, eu sou uma pessoa tradicionalista, regionalista, defendo quem acompanhou meu mandato, que de minhas proposituras, fui uma lutadora pelo desarquivamento da lei de Fundo Municipal de Cultura, que ela não tinha, e estava engavetada, a gente alterou. Mas, assim, eu acho que tem que haver o diálogo do novo
a cultura de massa com a cultura tradicional e principalmente com a cultura regional. Eu fui professora de socioantropologia aqui na SES, nos cursos de saúde, eu dizia que é o tom, ou seja, estamos direito, é feito do eventual e a culpa consciente. O importante, como vai é saber a dose certa da intervenção, porque existem núcleos de cultura muito fechados. Por exemplo, não entra outra cultura, não entra. Com exceção raríssima. Por exemplo, na festa de Fião de Boiateco. Não vai tocar forró, não vai tocar funk, não vai tocar o brega. Por quê? Porque são núcleos de cultura extremamente fechados. Aí nossa festa é um festival, não é São João. Mas nós temos aí os cantores de massa que trazem patrocínio também, que a moçada gosta, que o pessoal gosta, que tá na... Bom, aí eu vou entrar nas festas comerciais. Mas aí tem que haver a dose certa, porque se a gente não começar a apresentar, eu quero que minhas filhas gostem, elas adoram carnaval, porque eu sou uma pessoa carnavalesca, sempre fui, na minha história, eu sou uma pessoa de andar de sombrinha na mão, no São João, eu vivencio o São João de Raiz. Então, como é que essa juventude, eu dou aula, vai conhecer valor e tradição, que o conceito, aí você estudar assim, Ribeiro, é transmitido de geração em geração, se eles não tiverem acesso a essa cultura? Eu tenho que ter acesso aos violeiros, eu tenho que ter acesso às danças que fazem parte do ciclo, o ciclo junino, o ciclo do carnaval, para eu poder admirar o caboclinho, o maracatu do baque solto, do baque virado, as múltiplas formas de manifestação que nós temos, o reizado, que eu acho lindo, a quadrilha. Eu tenho que apresentar isso a essa juventude. Eu posso amar a Loki, eu posso adorar, dançar o passo que eu gosto, viu? Mas cada um no seu momento, né? Mas eu não posso. Não é por gostar disso e também e ter essas outras experiências que eu vou ser privada de experimentar a experiência regional que constituiu a identidade do meu povo. Aí é onde eu digo que é a dose certa, o limite que a gente tem que encontrar. Porque eu posso viver João Antônio no tádio, mas naquela noite vai ter Alceu Valença, naquela noite vai ter Geraldo Azevedo, vai ter Alba Ramalho, né? Vai ter o forró tradicional, vai ter alguém que cante trio nordestino, pelo amor de Deus. Então eu acho que é mantido. Doutora, é porque a gente também tem que pensar que a questão da cultura envolve também a questão econômica. O São João envolve muito dessa parte econômica também. Então, por exemplo, Caruaru, durante um festival desse, como a doutora Perpétua apontou, de trazer patrocínios, mas traz o turismo para a cidade para ver fulano, ciclano se apresentando. Muitas daquelas pessoas que vendem nas barraquinhas ao redor do pátio ganham um 13º, 14º, 15º. A cidade pulsa, a rede hoteleira. Então, de fato, essa cultura dos bonecos de barro, o Alto Moura, então tudo isso também envolve não só a questão específica do forró, alguma coisa desse tipo, mas você colocando também essas outras atrações em pauta, na dosagem certa, como a gente não estava falando aqui, também foi uma coisa atrativa, é isso, doutora? Exatamente, porque vejam, eu tô com minha menina que foi ver que precisava de Alok. Elas gostam da cultura, conhecem o Jorge Altinho, conhecem Petrúcio Amorim, conhecem Jackson do Pandeiro, mas tem mulher que não conhece. Conhece porque eu apresento, vindo de uma família que meu pai era sanfoneiro, que eu cresci escutando isso, né? A gente vai pro Polo Azulão, adora. Ave Maria, o coco de roda de Jacinto Silva. Sim, então bota o coco, bota o forró no dia que tem a atração de massa. Todo mundo vai ficar ocupado com 100 mil pessoas esperando a atração de massa. Mas vão ter que ver forró, coco de roda, vão ter que dançar baião, vão ter que dançar shot. E dança, e participa. Porque quando a coisa vai, é muito bom que a gente produz. Exato. Eu acho que Entre os holofotes do grande palco, que seria o pátio principal lá, da Nova de Caruaru, as pessoas entram na vibe, as pessoas, como é bom, como é legal. E aprende. Então vamos tentar fazer
Se eu tenho que ensinar dessa forma, eu vou oferecer o Gustavo Lima, que tem que vir, o Wesley Safadão, se tiver que vir, tá bom, ok. Não, eu não vou, mas tem quem goste, mas na mesma noite eu vou cravar 2 grandes nomes da nossa música popular. E acho que a receita é essa, sabe? Você fazer esse balanço. Mas aí, como eu falei, estava falando aqui do Passinho, e a gente tem a Rafaela Santos, né, que faz muito sucesso, que é pernambucana, né, que é uma grande líder aí do nosso brega, né, que quando você fala de cultura nordestina, a gente não pode se ater apenas ao forró, tem que olhar também para as outras manifestações, como Maracatu, como Caboclinho, como Perpétua também falou. E vocês, Perpétua, o que me chama muita atenção é que Genival Lacerda, quando lançou Ela Só Quer, ou Ele Tá de Olho na Boutique dela, foi um escândalo, né? Era para dançar na gafieira, era para dançar escondido, era para ouvir escondido, que isso era música de gente que não presta. E é cult agora, é cultura, não é? Então, o que será que vai ser cultura daqui a 20 anos? Sabe? E ali, quando ele lançou, no mesmo LP, que era na compa que ele lançou, ele tá de olho na boutique dela, ele lançou Ela Deu o Rádio. Pois é, veja que polêmico, ela deu o rádio e nem me disse nada. Disse nada, ela deu o rádio, mas ela deu sim, foi para fazer pirraça, ela deu de graça o rádio que eu comprei de presente. Pois é, aí imagina essas músicas de duplo sentido na época, né, o que os conservadores não falaram, né, o que as pessoas que defendiam a cultura na época. Então eu tenho muito receio quando eu não gosto de você engavetar a palavra cultura. Isso é, isso não é. Vai muito do propósito do que eu estou ouvindo, do que eu quero ouvir, porque cultura é realmente o que expressa. Eu não vou achar que o menino que mora no morro vai escrever sobre flores numa música dele. Ele vai escrever sobre tiro, sobre violência, sobre preconceito, sobre racismo. Ele não vai escrever sobre uma escola linda, sobre o parque que ele foi, o parque florestal que ele foi com a família. Não, ele vai escrever da realidade dele. Então daí nascem as músicas, como o hip hop, que é muito forte aqui em Caruaru, né? Nascem as músicas de hip hop, ganham o mundo, como o rock também. Perpétua bem sabe que o rock caruaruense é muito bem visto no mundo todo. Os meninos aqui, eles viajam o mundo para mostrar o rock deles, que é de Caruaru, né? E a gente tem que ter esse cuidado, sabe? De não engavetar a cultura e achar que a cultura é algo que é apenas bonito de se ouvir. Eu fui vítima na época de alguns comentários do Ruiz, Malvosos, que me julgaram. Eu era secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tomava conta da nossa avenida, que ficava travada no domingo, a de ordem pública, e ali na Oswaldo Cruz, perto do imóvel, que a gente fechava, e sempre tinha atividade cultural e de esporte, que é uma coisa que eu sempre pedi ao Prefeitura de Pinheiro para reativar. Eu fiz o primeiro festival de hip hop, de Lembro. da gente desenterrar gente que ninguém nem conhece aqui de Caruaru, de São Caetano, de Agreste. Foi a coisa mais linda do mundo. E a fala de Wagner me lembrou uma fala importante que a Anitta disse numa entrevista que ela deu. A Anitta disse, eu queria, na minha época, ter aprendido quando ela vai defender o funk. Acho lindo a bossa nova. O barquinho vai, a tardinha cai. Eu nasci do Lório Gugel, no meio do tiro cruzado, na Baixada Fluminense, pesado, que a dela é a pesada, que é a Baixada mais light. Então não deu para crescer vendo isso, tendo essa figura do barquinho indo da praia caindo, do calçadão de Copacabana, daquela tarde lenta. Eu não conheci essa realidade. Então vai me atrás o nosso também preconceito diante dessa cultura descritiva que nasce no morro, que nasce na favela, que nasce na periferia, que é uma cultura preta e que a gente ainda tenta desqualificar por conta da nossa construção. Eu posso fazer uma observação? Sim. Na minha primeira pergunta, para poder não. Você me perguntou com relação a artigo. É enorme. Eu fiquei catando aqui que eu sou. Olha, é o artigo 215 e o 216 da nossa Constituição Federal que fala justamente do direito à cultura. Bem rapidinho. Veja uma coisa importante. Diz o artigo 215. O Estado deve garantir o acesso às fontes da cultura nacional e o pleno exercício dos direitos culturais. O Estado deve apoiar, incentivar a difusão
e valorização das manifestações culturais. O Estado deve proteger as manifestações da cultura afro-brasileira, indígenas e populares. A lei deve estabelecer datas comemorativas de grande importância para os diferentes segmentos étnicos nacionais. E o artigo 216 diz que os bens de natureza material e imaterial que fazem referência à identidade, à memória, à ação dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira são patrimônio cultural do nosso país. Então, nós temos uma Carta Magna magnífica que amplia de forma importantíssima o acesso, o fomento, o direito à cultura. Nós precisamos que nas outras esferas de poder isso seja mais ampliado. E aproveitando a fala do Perpétua, também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, né, no artigo 27, também assegura o direito a todos à participação da vida cultural da comunidade. Você sabe? Então todos têm que participar, não é um grupo seleto que tem que participar, que acha que aquilo é arte e fulano e beltrano não tem que ver porque não tem cultura. A gente só tem alguma coisa quando tem acesso a ela, não é? Só fazendo uma observação e lançar uma pergunta para vocês dois. A gente vê muito dessa tradição, às vezes, muito se perdendo em alguns espaços. E a minha pergunta é geralmente, o que realmente esperar? Será que essa população mesmo que a gente está trabalhando, de preservação e tudo mais, tem interesse pela sua própria memória? Tem interesse pela sua própria história? Muitas vezes o que eu vejo, né, assim, eu sou mais jovem, desculpa, mas eu sou mais jovem. Eu tô saindo agora do podcast, viu, Perpétua? Você fica aqui sozinha com o Matheus? Mais do que a Deus à parte, então, principalmente o pessoal da minha idade, um pouco mais novo, a geração Z, e me lembro. Tu é da geração Z, Matheus? Geração Z. 95, Wagner. Vai, continua. Mas o que eu observo é realmente essa falta de interesse, valorizando muito mais o que é de fora do que é o nosso. O nosso que eu falo é nível Brasil, né, não necessariamente regional. Mas eu queria perguntar para vocês se é dessa mesma forma que vocês observam esse futuro, né? Se de fato realmente há a população e qual é a missão, na verdade, de nós, pessoas mais velhas, que tem de preservar essa cultura realmente, qual a função do comunicador, qual é a função de um vereador, de um político na preservação dessa cultura. Essa pergunta eu lanço para vocês dois. Eu acho que essa discussão, ela é muito detalhista, sabe? Ela tem muitas camadas envolvendo ela. Eu acho que a nossa função é realmente preservar. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque em algum momento nós vamos partir, né? Então ninguém vai sair daqui vivo dessa história. Mas o que fica é a memória. Então é preciso preservar a memória do seu povo. Mas o que eu bato na tecla também, Matheus, é que a memória do povo, ela é imutável, né? E as pessoas esquecem das coisas. Então cabe a gente lembrar o tempo todo, mesmo que ache que as pessoas já ouviram muito falar sobre aquilo, e falar mais. Porque sempre vai ter alguém, como um comunicador, sempre vai ter alguém que nunca ouviu falar sobre, né? Então, a gente não deve nunca se cansar de falar sobre cultura, falar sobre a história de Caruaru, falar sobre os músicos de Caruaru, enaltecer um Azulão, sabe? Enaltecer tantos outros cantores da nossa terra. Mas é necessário também abrir o espaço. Tu entende que são muitas camadas, sabe? Você precisa abrir um pouco de espaço também, porque também tem muita gente boa e jovem começando, que tá querendo assim, olha pra mim, eu também sou bom fazendo isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo cantores novos fazendo forró. Porque a gente sabe que vai durar aí mais uns 40, 50 anos, o cara vai tá tocando forró e alguém vai estar ouvindo. Não é? E a gente sempre incentiva muito essas pessoas a fazerem o que elas fazem. Mas aí, o que eu acho também é que a comunicação em si, ela mudou muito. De 5 anos para cá, nós mudamos muito em relação à comunicação. O Instagram, as redes sociais, elas definiram o ser humano como um ser humano raso. As pessoas hoje, elas não leem um texto, elas leem a legenda inicial da matéria, o que está escrito no começo. De resto, elas não se aprofundam. Mas eu vivo isso no meu dia a dia. Relações líquidas. Pois é, relações líquidas. E isso acontece também na área cultural.
E essa resolução que foi tomada pelo governo federal, a exemplo de São Paulo, de tirar o celular das mãos dos meninos durante o ensino, talvez isso salve alguma coisa, talvez. Isso ajude em alguma coisa, para as pessoas foquem mais, elas percebam mais, elas se vejam mais e se olhem mais. Sabe, quando eu digo se vejam mais, é culturalmente falando. Quando eu falo de mim, Wagner, eu estou falando do ser humano como um todo, porque a minha dor provavelmente é a sua dor também. Não é? É por isso que terapia faz tão bem. Não é que a gente vai falando as coisas da gente e descobre que todo mundo tinha o mesmo sentimento e não sabia. E eu acho importante manter a tradição viva, sempre, essa é a função do comunicador, mas não ser o comunicador carrasco comunicativo. Não ser o cara que aquele cara que... Sabe aquele cozinheiro que só cozinha aquilo que gosta? Então não posso trazer para você só o que eu gosto culturalmente falando. Eu tenho que falar de tudo. Não importa a minha opinião. Enquanto comunicador eu estou falando isso. Não importa a minha opinião. Importa se aquilo faz um sentido para o meu ouvinte, para quem está me vendo. Não é? Então eu acho que é isso, sabe? São muitas camadas. A gente tem que tomar cuidado. É uma batalha difícil. Não sei se a gente vence ela, não. A senhora concorda, doutora Perpétua? Eu sou muito otimista. Wagner falou, eu vou puxar a política pública. Veja, as pessoas, eu vou pegar uma frase de Mandela aplicada ao racismo e eu vou fazer o que a gente chama de analogia, certo? A Mandela diz que se as pessoas estão ensinadas a amar, e elas aprendem a amar, porque são ensinadas, né? Se elas são ensinadas a odiar, e elas aprendem a odiar, porque são ensinadas, elas podem também ser ensinadas a amar, né? Então tudo é aprendizado. Se um bebê nasceu, eu digo aos meus alunos sempre, vamos pensar num bebê recém-nascido, eu digo, atribuam qualidades morais a essa criança. Ela é ética, ela é decente, ela é justa. Não, mas não existe um bebê ético, decente ou justo. Também não existe um bebezinho mau, calculista, assim, porque nós nascemos desprovidos destes valores. Esses valores são consequências do nosso aprendizado ou não aprendizado. Nós vamos nos formar, já dizia Dov Kyle, nós vamos ser produto consumido. Então, eu vou fazer a defesa. Então, se não houver política pública, certo que chegue essas camadas, né, ao comunicador, na prefeitura, implementada pelo Poder Executivo, construída pelo Poder Legislativo, se não houver dinheiro para investir nisso, se não houver uma oferta para esse jogo, de ter a experiência do que é da manutenção de valores e tradições enquanto cultura, ele vai se perder estando provado no animal entre extinção, porque ele não vai ter mais aquela espécie de reprodução e ele vai entrar naquele catálogo de extinto. Nós temos culturas mortas? Temos. Temos culturas extintas? Temos. E a cultura é o que identifica o povo. Depois da linguagem, que é um traço cultural nosso, nós temos nosso sotaque, que identifica até a nossa região, né? Desde o território, por exemplo, São Paulo tem o paulista do interior da capital, Pernambuco. Atlético Caruaru fala assim, porque o povo de Recife fala desse jeito. Veja, Ocidente, nossa língua é identidade. A nossa dança, uma das primeiras manifestações nas pinturas rupestres, é a dança. A nossa culinária nos identifica. E quando é que isso vai ser mantido? Quando eu acabei de ler quando nós tivermos, realmente, políticas afirmativas que garantam que vai haver manutenção. Então eu vejo, em muitos lugares onde eu amo, a coisa mais linda do mundo é você andar em determinadas cidades, você ir para Triunfo, e você vê um menino pequenininho de 6 anos, que a família toda se veste de careta, porque o menino brinca de careta. Poxa, que massa, essa cultura vai ser mantida. Porque a família valoriza, porque um disciplina, existe lei, porque é trazido o Rapangu de Bezerros tem mais de 100 anos. Eu estou dando um exemplo na nossa cultura mais próxima, mas posso ver também da forma macro. É só olhar para a Indonésia, para a cultura nos países orientais, que convive a tecnologia. Como é que você explica? Eu dizia isso aos meus alunos de socioantropologia. Como é que você explica a tecnologia da China, que é um tigre asiático, das grandes potências mundiais, que constrói carros, constrói foguetes, constrói bombas, constrói insumos de vacina que são microscópicos,
e consegue manter a tradição regional da sua cultura, na sua religião. Eu tenho dois exemplos aqui para colaborar com a fala de Perpétua. Eu dei um exemplo da China, mas nós temos vários outros exemplos de que, se não houver oferta, porque nós estamos na época da terra, tem que ser, isso aqui é muito atrativo, e Wagner foi muito feliz quando falou da lei federal. E a gente também, hoje, os alunos de escolas, privada ou pública, sendo privados do acesso aos celulares, para a gente poder ter um tempo diferente, que é o tempo não imediato, que é rápido. Já existe teoria do conhecimento estudando a deformação e a falta de crescimento do cérebro, Wagner citou isso, porque nós vamos ter intelectuais de orelha de livro. Exatamente. Para você ter uma ideia, Perpétua, isso é... Pode falar. Então eu acho que falta também aí, não é que falta, que é importante a gente responsabilizar as esferas do poder público e as políticas públicas como nessas camadas, sendo elementos de política afirmativa que vai determinar esse jovem participar, apreciar, degustar. Porque, como disse Mandela, se ele pode aprender a não gostar, a ter ojeriza, é porque ele não está tendo uma boa experiência. Ele pode aprender a amar, a gostar. E é o que nós queremos para que isso dure 100 anos. E a reproduzir esses valores. Existia um festival aqui em Caruaru, sediado em Caruaru, que era o Festival Internacional do Folclore, de Luísa Maciel. Era um festival, era um festival em que você vivenciava culturas do mundo inteiro. Mas o ápice, o foco, o pontapé era a cultura pernambucana, a cultura nordestina. Vinham diversas cidades, né, de Pernambuco e também vários países. E nós vivíamos 10, 15 dias aqui, bebendo da fonte da cultura italiana, da cultura mexicana. Você chegava no festival e tinham diversas lojinhas de cada país e você comprava coisas originais, como castanholas. Você tinha uma feirinha típica, você dançava, E aí... Bailarinos holandeses, dinamarqueses, tinha gente da Europa, tinha gente do Oriente, da região da Indonésia. O mundo inteiro aportava em Caruaru. O que acontece? Luísa se vai, Socorro Maciel assume, já fazia, né, mas ela assume de fato o festival, e esse festival começa a morrer por conta de incentivo das políticas públicas. Não se faz um festival dessa magnitude sem apoio das políticas públicas, sem apoio, né, dos governos. Nem o municipal, nem o estadual, nem o federal. Então, como Perpétua fala, é que é necessário que existam políticas públicas para que a gente tenha acesso, e quando eu digo que eu só posso ter acesso a algo se eu só posso ser algo se eu tiver acesso a ele, eu não posso imaginar como seria se fosse, não é? E aí isso acabou. Sabe, esse festival acabou. A gente fica muito triste com isso. E aí eu vou trazer um outro exemplo também, quando Perpétua fala da China e do Japão, sobre essa questão da valorização cultural, é também política pública. Por quê? Porque lá o tempo todo eles estão dizendo, nós somos os melhores, a nossa cultura é a melhor, vocês são incríveis, o povo japonês é maravilhoso, o povo chinês é incrível, 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 incrível. Vamos dar um exemplo disso. Todo mundo hoje sabe o hino de Pernambuco. Por quê? Porque lá atrás se criou um jingle com vários cantores cantando o hino de Pernambuco com vários temas assim, de música, sabe? Vários ritmos. E hoje... e hoje todo mundo sabe. Porque a valorização cultural aconteceu. Por que Bahia, ninguém mexe com baiano? Por que a Bahia é o melhor estado do planeta? Porque eles acreditam de fato nisso. E eles vivem isso. Ninguém mexe com a Bahia. Barretos é a mesma coisa. O Ramalho nunca foi convidado para tocar em Barretos. Por quê? Mas nós temos Gustavo Lima, Henrique Juliano, o Zé Safado, enfim, que toca lá que vem para cá. Então, ou a gente aprende a se valorizar e para com essa história de síndrome de vira-lata, para ter sempre que trazer alguém muito importante para cá, porque eu digo a vocês, nenhum artista é maior que o São João de Caruaru. Nenhum artista. Então, chegou na minha terra, valoriza a minha terra, amigo, toca um forró, tu pode tocar o teu ritmo,
Mas saiba que você está no São João de Caruaru. 5 ou 6 músicas você tem que fazer no seu repertório especial para tocar no maior e melhor São João do mundo. Agora, tu vem para cá, fazer o teu show e fingir que nem tá aqui, por favor, né? Pois não, doutora. Você ia falar alguma coisa? Não, concordando aqui em grau, número e gênero com o Wagner sobre o Festival do Luísa Maciel e dizer que eu fui a vereadora autora da lei que criou e instituiu a Semana Municipal da Dança. E enquanto eu estive na Câmara, a semana cuida luta, mesmo de forma difícil, mesmo de forma precária, aconteceu no primeiro ano após a sanção da lei. A gente fez a Semana Municipal da Dança no Espaço Cultural Tancredo Neves, mesmo com as dificuldades de divulgação, de mídia, de tudo, mas reunimos os grupos de dança, alguns, muitos deles, e o ano passado. Então, a gente fica com pena, porque você veja que uma coisa é, quer dizer, porque perpétua o celular, mas a lei existe, a lei, ela não é letra morta. Mas quem vai fazer? Quem vai tocar? Tem que ser o presidente. Então a gente sempre está pedindo. Então, há coisas que tinham que estar no calendário cultural da cidade. Até que vire tradição. E aí, quando o Wagner cita o Festival de Folclore, uma coisa daquela ali, não era nunca para ter morrido em Luísa Maciel. Só fosse sozinha, não ia ter condição de tocar, né? Mas aquilo ali hoje traria divisas para Caruaru. Ia colocar, eu acho que o festival daqui traria Wagner, Caruaru, para uma rota internacional de festivais em que ia movimentar a rede hoteleira, o comércio, tudo. Morreu, acabou. Pois é, morreu, acabou. E é justamente outros eventos para que não só o São João atraia esse turista, né? Eu acho que há algumas movimentações ainda, por exemplo, para trazer a Fórmula Truck de novo, mexendo ali no autódromo, outras coisas que fazem parte ali, que já fizeram parte da história de Caruaru. Mas assim, a gente precisa focar um pouquinho mais, voltar um pouco para a temática do direito, doutora. Vocês estavam falando sobre incentivos à cultura e políticas públicas. Sim. Entre alguns incentivos, a gente tem o mais conhecido, digamos assim, que é da Lei Rouanet. E aí eu queria perguntar, doutora, que disserta, quem é que tem direito a essa Lei Rouanet? Deixa eu só fazer um adendo antes que a doutora fale sobre a Lei Rouanet. Existe uma desinformação imensa e uma fake news gigantesca criada, sabe? Uma musicalidade criada contra a Lei Rouanet e contra quem se valida dela. Então, é importante que isso seja quebrado, que não é um dinheiro dado pelo governo para um artista A e B. Não é assim, mas eu vou deixar a doutora, com a sua expertise, ela explicar. E, doutora, eu ia justamente perguntar nesse sentido, né? Porque tem muita gente que acha que corre um risco às contas públicas esse investimento. Então, justamente, a gente quebrar esse mito e explicar como é que funciona e quem é que tem direito a essa lei, doutora. Se a gente for comparar o investimento, né, da cultura no orçamento, imagina o orçamento de Caruaru de 2 bilhões aproximadamente, e eu ficava sempre atenta porque eu participei, fui a vereadora, mas fiz emenda para a LOA, para a lei orçamentária anual, para a lei de diretriz orçamentária e para o PPA, todas também com foco na cultura e na educação, todas elas. E aí há uma com a Fagner falando de fake news, nós passamos por um período turvo, e aí não adianta discutir com pessoas que levaram lavagem cerebral para um determinado segmento de acreditar que isso aqui não é uma caneta, isso aqui é um cachorro. Então, para essa pessoa, eu passava um documentário, quando eu era professor do curso de Relações Internacionais, de Teoria Política Moderna, chamado O Triunfo da Vontade. Como é que Hitler consegue hipnotizar, se eu puder dizer assim, o cérebro dos alemães para acreditar em todas as atrocidades que se falavam do povo judeu, ao ponto de fazer com que houvesse um pacto social sobre a eliminação de idosos, jovens, crianças. Bom, se você concorda com a matança indiscriminada, isso começou também com a fake news e com a captação de mentes que estavam aqui, não raciocinavam, com relação a que um senso crítico. E para isso, quanto mais baixa a condição educacional dessas pessoas, melhor. Então você constrói um fantasma em volta de uma lei fundamental que contempla principalmente o audiovisual, né? As peças, peças teatrais, filmes, musicais, né? E que tem todo um critério rígido. Quando há no edital, e aí eu digo isso porque eu fiz audiência pública aqui, da Lei Paulo Gustavo, né? Da Lei Aldir Blanc aqui,
Então tem tanta... A Wagner sabe disso, que é ator, sabe da luta ali, Fazenda Nova, de Robinho e de toda a sociedade teatral. Eu estou fazendo só o recorte de Fazenda Nova, porque ele vai ter que ir atrás de patrocinadores, de um monte de coisa para fazer com que aquilo ali não morra. Né? Que Plínio Pacheco, para mim, sei lá, um visionário, é mais do que um visionário. Aquele homem merecia ter uma estátua do tamanho dentro, na entrada de Pernambuco. A entrada, assim, do Agreste. Então, fazer arte, fazer cultura é muito caro, envolve equipamento. A gente nunca vai conseguir, por exemplo, botar um filme nosso num roteiro de festivais, sem qualidade técnica, sem qualidade de áudio, sem qualidade de som, sem roteiro, sem figurino, tudo isso custa muito caro. Então, a lei, quando ela vem com o seu edital, ela tem critérios rígidos que tratam da obra, que tratam da execução da obra. Tem que ser anexado. Isso no edital, na proposta de captação de recursos. A Wagner sabe disso. Roteiro, tudo. Cronograma, execução, para poder ser aprovado. Aí, às vezes, eu vejo um ator, feito Paulo Betti, faz uma fala, a própria Cláudia Raia falando sobre... Ai, mamando nas tetas da Lei Rouanet, as pessoas não sabem nem o que é isso. Essas pessoas que eles falam não sabem do que estão falando. Não sabem se aquele ator, se aquele produtor cultural, se o diretor do filme, de que for, para além da lei, porque é só a lei, ela é uma perna da produção. Teve todo o esforço para a captação de recursos em outros. Porque esse discurso perpétuo das pessoas, ela bate muito no fato das pessoas acharem que a Lei Rouanet é uma doação para o artista. Não é. É uma captação com a empresa privada de redução, não é, de ressarcimento do imposto de renda da empresa que ajudou. De 4% a 7%, se eu não me engano. Então, não é o dinheiro que vem direto para a gente. E outra, Oi. O projeto não foi executado, a pessoa tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver o dinheiro. Exatamente. Esse debate ele é muito profundo, sabe? Porque esse mecanismo de você levantar e de repente você perceber que o Brasil, né, essa parte do Brasil, acha que o ator ele é o grande vilão, acha que o artista virou vilão, sabe? É o que está tomando o dinheiro do Brasil. Não é. Sabe? Então Foi colocado na condição de um grande estelionatário. Só, entendeu? Exatamente, a gente fica muito... Inclusive, sobre esses incentivos, a doutora Perfeito falou da lei Aldir Blanc E a caso também. e a Paulo Gustavo, mas só trazendo também uma experiência minha, eu já fui beneficiado fazendo um projeto de podcast também, jornalismo de bolsa era o nome, com uma colega minha, Dani, lá em Garanhuns, que eu sou natural de lá, né? A gente falando sobre a hecatombe de Garanhuns, contando a história da hecatombe. Muito bem. E aí, doutora, justamente como a senhora estava falando, foi todo um processo. A gente tinha prazo. Oi? Pois não. Não é fácil, não. Para nós que somos advogados, se eu vou juntar uma petição inicial, pedindo ao juiz, dizendo que aquele meu pleito é justo, tem possibilidade jurídica, eu tenho que anexar documentos, eu tenho a perícia, eu tenho que anexar um monte de coisa. Então, assim, parece que o ator, moleque de recado, manda aí para minha conta. É 300 mil reais. Aí Que realmente é o processo. Você tem que dizer como ia fazer o roteiro, de como ia executar. Todas as notas têm que estar provadas, todo o dinheiro tem que estar anexado às notas para justificar quanto você gastou. O que eu acho importante, sabe, é que eu tenho visto aqui em Caruaru acontecer em alguns momentos, é que a Fundação de Cultura também tem se preocupado com a formação dos artistas para a solicitação dessas leis. Porque não adianta eu estar em casa querendo, poxa, só a Cláudia Raia recebe Lei Aldir Blanc, só fulano de tal que recebe, só os famosos se valem dessas leis. Mas eu não saio de casa, eu não abro o computador para ver no YouTube como fazer parte da lei, como me inscrever para ser uma pessoa editável na Lei Paulo Gustavo, como é que eu faço? É muito difícil? Mas existem cursos para isso, você aprende. A gente não pode ser apenas o operário da arte. Todo artista, principalmente o brasileiro e o nordestino, ele também tem que ser produtor. Se ele não faz, ninguém chama.
sabe? Então, se você não produz o seu espetáculo, se você não vai atrás dos seus patrocinadores, se você não vira o produtor também do espetáculo, muitas vezes não acontece. Isso é no Brasil todo, sabe? Então, o artista, o ator, o produtor, seja lá quem for, que quer fazer arte, ele tem que saber quais são os meios legais para eu chegar nesses editais e para eu me valer desses valores. E não ficar em casa reclamando, falando que só fulano e beltrano. Mas tu mandou um projeto? Não, não mandei. Tu sabe como manda? Não, não sei. Então, meu amigo, tá reclamando do quê? Exatamente. E Wagner, você tocou um ponto na época da minha vereança. Eu fui a autora da audiência pública, da solicitação da audiência pública, justamente para isso. E Jô Barbosa, parabéns, que é uma catedrática em editais, foi para a Câmara. Abrimos lá a audiência online para explicar como era a lei, quem poderia ser beneficiado. E a gente viu que só a audiência era muito pouca para a explicação dos critérios de exigência do edital. Então a gente apresentou um requerimento R, fez uma reunião pública lotada no espaço cultural. Eu fui para explicar, principalmente nós temos grandes fazedores de cultura que não sabem nem escrever, que são o que é difícil. A norma, existe uma exigência. Você não sabe escrever, você não sabe explicar, você não sabe o que é um cronograma de aprendizagem, você não sabe. Como é que você vai fazer? Então, teve que ser apresentado lá e a gente tem que repetir, replicar várias vezes isso a cada edital, para que, como o Wagner disse, o que acontece? Eu fico revoltado porque o meu saiu e porque João, toda vez que abre um edital, ele consegue, porque ele aprender, ele sabe os caminhos, ele está fazendo edital, ele está cumprindo as exigências direitinho. Deixa eu pedir assim, tem uma informação na minha tela dizendo que sua chamada termina em 3 minutos. Será que é a reunião do Meet? Eu acho que é porque tem um limite de tempo, que a gente já tá chegando a quase uns 55 minutos de programa, mas aí qualquer coisa a gente reconecta de novo, não tem troca não. E eu entro. É isso, qualquer coisa a gente faz de novo, não tem bronca, viu? Se quiser, no caso aí, a senhora pode sair, a gente já manda outro link, fica mais fácil, a gente tem É um PIN para não ser. Eu já vou. Pronto. Você manda outro link. Isso, ó, gente, perfeito. Tu não perdeu o raciocínio e mais lá pra frente. Perfeito. Enquanto isso, Wagner, nesse momento eu vou pedir pra minha querida Bia pra gente falar de outro tema, botar uma produção, inclusive você foi ator. Isso. Interpretando em curta muito impactante da sociedade, e a gente nesse momento vai falar justamente dessa função que tem o audiovisual, a arte, para representar a realidade. O jornalismo tem muito disso, um documentário, ou seja, e no caso, nesse sentido que você fez, foi aquele chamado realismo fantástico. Isso. Traz uma ficção, mas que traz elementos sociais muito fortes, com dados. E eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que foi essa produção, sobre o que fala, da gente poder mostrar para as pessoas essa tua obra. O filme tem direção de Alan Andrade, né, que é um grande diretor. Ele também assina a fotografia, né, do filme, e a musicalidade também é dele. E assim, foi um processo, eu posso dizer que foi um processo doloroso, sabe, fazer. Porque chegar naquele personagem, construir aquele personagem, foi necessário que eu fosse atrás de pessoas como ele. Né, que eu fosse ler sobre pessoas como ele, que eu fosse assistir documentários, entrevistas, ler mais, me ater mais a esse universo sombrio, que é o universo da psicopatia, que é o universo da sociopatia, né? E a gente como ator, a gente tem que mergulhar muito fundo, sabe, na psique humana para chegar em determinados personagens. Tem aqueles que são mais rasos, que você consegue só imprimir um pouco e tá tudo bem. No caso desse, o tempo do filme era muito curto, a gente já sabia que o tempo do filme tinha em média 7 minutos, né? E em 7 minutos eu tinha que contar uma história e que as pessoas elas precisavam entender essa história, mas acima de tudo, elas precisavam se sentir incomodadas com o personagem. Então, esse personagem, ele incomoda pelo fato de ele trazer à tona o que há de pior no ser humano. Porque, na verdade, eu não consigo julgar ainda esta obra, não consigo julgar este personagem por ele ser fictício, se ele estava realmente arrependido ou não.
se ele estava no momento de ápice por ter conseguido o ato, ou ele estava delirando, sabe? Então a gente tem um momento desse filme em que existe um enforcamento ali, e como você falou, um realismo fantástico, né? Ele usa outros objetos para representar esse enforcamento. E são muitas. Eu senti muita coisa fazendo aquilo, sabe? E fazer cinema não é como fazer teatro. No teatro é aqui e agora, você vai lá e faz. Mas no cinema você para, só que você tem que segurar a sua interpretação, porque vai mudar a câmera 3 milímetros, porque você saiu 1 milímetro de quadro, porque a luz não ficou boa, porque o microfone não captou, sabe? E você está ali segurando toda a sua emoção para você não perder aquela emoção. Sim. Né? Por isso que é tão difícil fazer, você se identificar com fazer o cinema, porque você não faz do começo ao fim, ele traz para frente muitas vezes. Você vai gravar hoje um casamento, por exemplo, estou gravando hoje o meu casamento, mas amanhã você vai gravar como conhecer a pessoa. Semana que vem você vai gravar como ela morreu. E você nunca sabe qual vai ser a ordem das coisas. Então pra gente também é uma surpresa quando assiste. Você falando aí, eu lembrei muito também daquele discurso do Joaquin Phoenix, depois de ter feito o Coringa no primeiro filme, né, a participação. Ele falando como é a preparação do ator. Então, só para eu fazer uma comparação, ele passou tempo sem comer, ele se isolava mesmo para entrar naquela. Então, realmente é muito pesado também o ator poder passar aquela sensação de emoção e comover a sociedade como todo, porque, independente, aquela obra foi para comover, para fazer com que a pessoa também sinta aquele impacto e a necessidade de mudança para a sociedade. Isso, a obra ela foi feita para que as pessoas elas se sintam incomodadas, que elas se sintam enojadas, que elas olhem para aquilo e façam: o que foi que eu vi? O que foi que eu acabei de ver? E aí vem o plot twist no final, né, que você entende o porquê, quando entram os dados, quando entra tudo. O ator, ele não é apenas a interpretação, ele é o corpo dele. Então é necessário sim engordar, emagrecer, treinar, se manter bem com o corpo, dependendo do personagem que você vai fazer, não é? Então esse daí eu passei dias sem dormir, né, para poder ir estudando e lendo e vendo referências, sabe, entendendo que no final você não pode também referenciar nada, porque é a sua construção, né? Você não pode, não tem como você, eu vi fulano, eu vou fazer igual. Você não pode, não é sobre isso, né? Isso não é teatro. Mas aí a gente vai assistir agora, então, esse curso é 6 minutinhos para depois a gente conversar. A doutora Perpétua voltou. Voltei. Eu vou dizer, mudei aqui de ambiente, que eu tava na sala, e aí o celular começou a descarregar, eu disse, vim aqui. Tem bronca não, a gente vai botar agora o curta de Wagner e depois a gente conversar um pouquinho sobre ele. Tá, Jorge? Isso.
Eu só perguntei a hora. Resposta tão simples, tão fácil. Ela não soube responder. Mamãe me disse que toda mulher responderia. E responderia com educação. Mas essa não. Essa não. Todo mundo sabe a hora. Você sabe, não sabe? Hein? Sabe. Sabe a hora de calar, a hora de falar, a hora de existir. Sempre um passo atrás. Sempre. Mas todo mundo sabe. Já está na hora? É isso, cara. É isso. Tem que saber a hora. Se não souber, se perde. Aí acontece. Acontece. Não sabe? Não sabe? Mas é olha o que acontece com quem não sabe. Oh! Morreu. Morreu porque não sabia a hora. Por que as pessoas são assim? Porque elas insistem em achar que elas são as mais importantes do planeta. Por que todo mundo acha que o ego sempre justifica tudo? Que horas são? Que horas são, hein? Eu tô atrasado. Alô? Alô? Que horas são? Alô, senhora? Que horas são? Que bom que a senhora sabe. Porque ela não sabia. Ela não sabia. E agora tá morta. Tá morta. Que horas são? Isso aí é um curta, realmente. Vou colocar dessa forma pesado, mas porque traz uma realidade, Mas é pesado mesmo. uma realidade infeliz do nosso país, né? O feminicídio, crimes de proximidade. E aí, doutora, antes da senhora entrar, a gente estava falando justamente da função e a arte tem também, e no caso específico desse contexto, o audiovisual teve de comunicar uma realidade inerente do nosso país e uma forma também de fazer com que a população reflita sobre seus atos. Não só, obviamente, o curta, mas durante toda a história a gente teve movimentações artísticas que iam contra o sistema. Exemplo da ditadura militar. A gente tem um exemplo, né, atual. Exemplo, Eu estou aqui, Silvia. não é? Eu estou aqui. Então, realmente é outra forma que a gente tem de debater a sociedade, de debater a realidade e a cultura, no caso, as obras culturais, cinematográficas, teatro, tem de mostrar a gente, confrontar da nossa realidade, né, isso, doutora?
Exatamente. E no curta de Wagner, nesse aí que é o mote para a gente falar justamente da importância de como o cinema, o teatro, mas o cinema chega a mais pessoas, o teatro sempre foram ferramentas e instrumentos para a gente analisar o fato social, né? De que maneira que a sociedade se posta diante de determinado assunto, diante de determinado tema. Eu, professora, há 25 anos, eu sempre utilizei muito Doutora, o cinema. o vídeo, perdão, o vídeo da senhora não tá aparecendo. Não tá? Não sei se foi alguma coisa do celular. Eu fechei, mas eu já abri o vídeo aqui. Não tá me vendo? Não. Eu tô. Você tá esperando. Tá me esperando. Agora eu tô vendo. Foi agora sim. Pronto, perdão, desculpa da interrompição. Não, tranquilo. Então, eu vivencio a importância da arte enquanto instrumento de reflexão no direito. Porque, por exemplo, agora eu estou começando penal adulto. Não comecei ainda, porque para além de estar operada, eu estou virose em braba, e eu só começo a dar aula às minhas turmas semana que vem. Eu trabalho teoria da pena, então eu passo no Sonho de Liberdade. Nós temos um filme importantíssimo para discutir a função da pena, abre até vários outros. Aí a gente vai discutir a questão do feminicídio, da violência contra crianças e adolescentes, da pedofilia. Imagina discutir a exploração sexual de meninas com Anjos do Sol. Então sempre nos ajuda. Quando eu fui apresentar um trabalho científico em 2013, 2014, que eu aprovei um resumo científico meu na Universidade de Sofia, na Itália. E fui embora para a Itália apresentar o projeto de adoção de presos que eu coordeno há 23 anos da SES. E me deparei lá, além de coisas maravilhosas, eles ficaram encantados, impactados com o trabalho da gente. E tinha uma disciplina, Wagner, chamada Direito e Cinema. E eu fui ver a construção maravilhosa. Incrível. Mostra de que maneira, né, é que o cinema consegue nos trazer para a compreensão, né, de norma. A Lei Maria da Penha ganhou uma importância ainda maior depois do livro que foi escrito, o Maria da Penha, Sobrevivi, Posso Contar, que é uma obra, e depois do filme que foi feito. Então, quando eu vi o Curta de Wagner, eu estou aqui lendo, eu terminando de reler, a criação do patriarcado, tá? Que é isso que mata a gente. Não, exatamente. Tudo tem hora. Eu fiquei assim, tudo tem hora. É visivelmente um homem angustiado, e ele ri, e ele chora. Então, uma coisa, o riso de ter feito alguma coisa, mas ao mesmo tempo a dor, uma mistura de sentimentos. E você consegue passar isso de uma forma muito verdadeira, por ser muito única, um rosto sua filha, e ao mesmo tempo que se questionou. Tem hora de calar e tem hora de calar. Na hora que ele falou, eu não queria nem ouvir o primeiro do grito. Tem hora de falar e tem hora. Aí ele faz uma coisa assim e tem hora. Aí botou que a questão da nossa fala, do silenciamento. Quem foi silenciado? E um passo sempre atrás, né, doutora? Tem uma fala dele que diz assim, um passo sempre atrás do homem. Né? A mulher não pode andar na frente. Né? Sempre disse isso. Então, na hora que ele pega assim a mão no fim, que no final, né? Eita, a rotina, assim, é impactante ver o grito. Acabou. E ela tá morta. Em um minuto, você vê a realidade trazida através de um filme de minutos. Porque a gente vive, só esse final de semana, foram 4 feminicídios em Pernambuco. 4 mulheres silenciadas por uma construção aqui do patriarcado, em que nós somos objeto, em que nós somos amordaçadas, silenciadas, assassinadas, violentadas, em virtude de uma supremacia que foi construída socialmente, que nos torna subjugadas a questão do machismo. E pouco importa se eu sou preta, branca, rica, pobre, se eu sou moradora de periferia, moradora dos bairros da Zona Sul, que eu morro do mesmo jeito. Claro que quando a gente faz um recorte racial, a gente vê que no mapa da violência que as mulheres negras são mais vítimas de feminicídio. Mas a violência de gênero
né, que é o que é retratado esse crime, que é o crime de proximidade. Quem comete violência de gênero é o companheiro, é o namorado, o marido, é o amante, é o irmão, é o pai, é o tio, é essas relações, né? Por isso, eu ficava tão indignada no exercício da advocacia ainda, quando isso diminuiu muito, nas audiências de vítimas de estupro, o juiz, construído por este patriarcado, num judiciário machista, perguntava à vítima: me diga uma coisa, mas a roupa que você estava era essa mesmo? No dia que você foi abordada pelo rapaz? Eu disse: nós somos estupradas em casa, dormindo. As mulheres no Afeganistão são estupradas de burca. Mas sempre haverá a tentativa de construir a culpabilização da vítima nessas aspectos. Aí você estava aqui na rua, aí você estava sozinha, você tinha bebido muito, aí você, veja, é uma construção que as obras de cinema nos ajudam muito a refletir sobre essa... E um outro dado importante também, Perpétua, é o motivo, né? Ela não sabia a hora. Então, a gente trouxe os motivos fúteis, né? Apesar que nenhum motivo é motivo para você agredir alguém, para você matar alguém. Mas trazer isso, e a gente tem visto muito isso na sociedade, um matando o outro, porque a gente viu aí o motoboy que foi morto pelo policial por conta do troco, né, que ele não tinha. Então a gente quis trazer muito isso, sabe? E hoje a morte está muito presente no nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente vai estar passando por corpos e morreu mais um, segue a vida. A banalidade do mal trazida por Hannah Arendt, né? Exato. Dado que o completo morto. Morreram sendo 4 mulheres. Por que morreram? Uma não quis voltar pro marido. Devia ter voltado. Era pai de do pai. A outra mal separou, já arranjou um macho. A outra estava divorciada, mas vivia infernizando a vida do marido, do ex-marido, por conta de pensão alimentícia. Quer dizer, vejam, a gente está normalizando a barbárie, a matança de mulheres, de meninas. Wagner, minha aluna Débora, vou trazer bem para pertinho, da SES UNITA, o ano retrasado. Débora era minha aluna. Eu tinha dado aula a ela no 3º período, de Penal 2. No 5º período, ela namorava um policial militar aqui de Caruaru. Aí teve, há 3 anos atrás, mais ou menos, uma festa no dia do aniversário de Caruaru. 18 de maio. Que Bel Marques foi pro estacionamento do polo comercial. Tocar a sua guitarra, cantar as músicas baianas, e muita gente foi comemorar o aniversário de Caruaru. Isso foi à noite, no outro dia era o feriado. Débora saiu das 6, linda, buizinha, cantava, tinha uma voz belíssima, tinha os vídeos dela cantando no YouTube. Foi-se embora para as amigas dela, porque tinha acabado o namoro com esse rapaz. O rapaz estava de serviço de outro lugar, e um amigo dele ligou para ele: tua namorada, que já tá aqui, dançando, um monte de homem, os amigos da faculdade, as amigas, tá aqui se jogando, não sei o quê. Ou seja, a Constituição, né? No outro dia de manhã, ele disse que ia matar a Dédé, e ele cumpriu. No outro dia de manhã, ele foi até a casa dela com o pretexto que ia buscar umas coisas dele. Ela abriu a porta, ele deu um tiro no rosto de Débora. Não matou Lúcia, a mãe dela, porque Lúcia não chegou a tempo. E depois ele pegou e atirou na cabeça. Eu falei na tribuna chorando, com a foto da minha aluna, que ia para o 6º período, que direito. Mata-se sonhos, futuros, vidas. Por quê? Porque Débora, ela é dele. A propriedade, nós somos coisa. Eu sou meu valor para determinados machos. Nessa sociedade aqui, é o valor dessa garrafa aqui, certo? É o mesmo valor, banhado no discurso de amor, de paz, não é, né? E aí nós temos a futilidade enquanto desculpa, mas nós temos também a torpeza, que para o direito penal é o desejo de vingança, é o ódio, é o desejo de destruição. Em uma palestra minha sobre feminicídio, eu levei 2 casos, que o resultado foi o mesmo, a morte da vítima, lamentavelmente, mas a mulher foi assassinada porque não botou o almoço do marido na hora. Ela atrasou. Aí ela morreu. E a outra
despertou a fúria do ex-companheiro, porque ela arranjou namorada, divorciado por 2 anos. E ele tramou a morte dela na mente e só teve paz na alma dele, né? Quando tirou a vida dela. Então, um matou por motivo fútil, o outro matou por motivo torpe. E é assim que a gente está sendo assassinado. Seu vídeo, seu filme, sua película ajuda muito nessa reflexão. Parabéns. Doutora, infelizmente a gente tem hora para cumprir, a gente até conversou muito mais do que a gente esperava, né, o tempo, mas eu sei que falar sobre cultura é uma temática que abrange muitos temas. Seriam dias e dias de podcast aqui. Muitos subtextos. Não é? E eu também, assim, a minha ideia, na verdade, era, se pudesse, né, porque meu amigo Wagner vai ter compromisso, mas se pudesse eu ia terminar de uma forma triste, né, falando sobre... Eu ia terminar falando sobre, por exemplo, a arte como instrumento terapêutico para crianças, mas isso a gente vai abordar em outro Mas isso é outro podcast. podcast, né? É direitos à saúde e arte. Mas aí, fazendo também um adendo, só para finalizar, do que a doutora falou, a gente tem também, fazendo logo a propaganda para todo mundo que está assistindo, o aniversário do Instituto CME, dia 24, e a doutora Perpétua vai lembrar do caso Serrambi. Uhum. Sim, claro, claro. Famosíssimo. E a gente, como presente aos filiados aqui do Instituto, a gente vai trazer o doutor, que foi o de vocês, Jorge Wellington, para poder... Meu querido Garanhuns. Muito bom. E ele vem aqui para poder falar um pouco sobre o caso e principalmente também falar sobre, para o estudante e o jovem de direito, doutor, um assunto muito pertinente, oratória e sustentação oral. Eu levei Jorginho para um congresso de direito que eu fui, eu tenho a honra de ter feito isso, além de trazê-lo para a SES, lotar o auditório, levei Jorge comigo para Natal, logo depois que com dedos foram absolvidos, eu fui para um congresso de direito penal como palestrante, e nós palestramos os dois no auditório, e é assim, ele é um show. Parabéns ao CNE e ao meu amigo Jones. A senhora vai estar por aqui para participar com a gente? Já estou me convidando para ir. Com certeza. Então, olha, como a gente vai dar pressão aqui, eu quero agradecer primeiramente a senhora, doutora, por ter participado, topado nessa estreia do podcast. Prazer inenarrável de ter a senhora aqui conosco conversando sobre o direito à cultura e à comunicação também. Agradeço, parabenizo a iniciativa junto com as pessoas. Quando eu digo que iniciativas são ações afirmativas que levam conhecimento às pessoas, um podcast como esse, em que eu fui ouvida, Wagner, com sua contribuição, com seu poder, seu conhecimento, e você, enquanto grande mediador, faz com que os estudantes, as pessoas de uma forma geral, consigam ter acesso a um conteúdo importante que impacte e lhes cause uma reflexão crítica sobre o mundo, sobre a cultura e sobre o seu pertencimento. Wagner, te amo. Vamos tomar nosso café, viu? Vamos sim, amo muito mais. Pois é, a gente conversa muito sobre a vida, né? Conversa muito sobre a vida. Doutora, eu recebi aqui um WhatsApp do diretor, enquanto a gente estava gravando aqui, e eu expliquei para ele mais ou menos o que estava acontecendo, né? Sobre o podcast. Ele disse que a senhora pode usar o filme nas suas aulas ou palestras se quiser, viu? Viu? A atualização está liberada, então pode usar o filme como forma de ferramenta. Eu sei que suas aulas são incríveis, né? Então a gente fica muito feliz de poder colaborar. Beijo. Muito obrigada a eles, tendo meus agradecimentos. Ganham os alunos, ganhamos todos nós. E a doutora Wagner, brigadão por ter topado essa empreitada de estar aqui nesse primeiro podcast. E assim, você como um amigo agora de jornada, tenho certeza que a gente logo em junho vai estar junto. Mas eu quero te agradecer, meu amigo, por ter topado esse primeiro podcast. Foi muito importante ter você também aqui para conversar sobre direito à cultura. No primeiro momento que você me falou, eu de cara já topei, porque eu sabia que o seu trabalho é muito bom. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito sobre Matheus Antunes ainda, viu? Você vai voar muito, meu amigo, porque você é bom no que faz, você é carismático, você é comprometido. E você se calça de pessoas ao seu lado que querem sempre o melhor. Então ande com águias e voará. Obrigado. Graças a Deus, tudo isso. Ia, obrigado por aí na produção, obrigado a todo mundo que está assistindo. Olha, esse programa ostenta a marca do Instituto CME,
Semana que vem a gente tem mais com novos convidados. Fique por dentro. E também o convite está sendo feito a você, filiado. Dia 24 está participando aqui do aniversário do Instituto CME. Um beijo, um cheiro, até a próxima. Fiquem com Deus.